diferente, pero que tenían una necesidad, una actitud de colaboración diferente de todo que eu já tinha visto em ventas. E fiquei com admirado, muito impactado. A primeira oportunidade que estava em PSM, Ujú. em programa de sucesso do membro, eu pedi para, no começo, o diretor nacional que conduzia os processos, eu pedi para conduzir porque eu queria mais, queria mais, queria mais, porque eu tinha uma ferida muito grande que era a prospecção de negócios de maneira convencional. Claro. Então, eu aprendi. Descubriste en BNI lo que no encontraste en la prospectación de negocios, Fabio. Como? Encontraste en BNI lo que no Sim, tenías al otro lado. sim, isto. Pero que isto é uma parte da história, pero que eu vi em Beni uma fonte, uma oportunidade de capacitar as pessoas a encontrar oportunidade de clientes e parceiros para minha empresa. E a única coisa que eu precisava fazer era o mesmo por eles. Num ambiente seguro, sem concorrência, sem pagamento de comissões, eu fiquei encantado, disse, isto deve ser alguma facção, pero que depois do primeiro ano vou me cobrar 10 vezes mais, pero que isto não é possível. Sí. Somente as pessoas que têm a oportunidade de prospecção, que tiveram a vida de prospecção, sabem o valor que é venir. E nunca, durante todos os anos, foi me cobrado de comissões, nada mais. Depois de 10 anos, depois de 5 anos de membro, eu tive a oportunidade de comprar a primeira franquia. E depois de mais 2 anos, com 7 anos, tive a oportunidade de comprar a segunda franquia. E hoje eu estou à frente de 17 equipos com 496 membros. 60 capítulos, Fabio. Eso es lo que tienes. 17 capítulos. 17. Ok. Sí, 17 capítulos. Y estoy en la formación de más 3 ahora, para el término de año que quiero formar con los 20 capítulos. Y o que me trouxe, que yo era una persona sozinha, yo tengo un equipo de 38 personas acá en Brasil, con directores, embaixadores, con time de meus otros 2 negocios, pero que yo tengo a BNI como franquicia. Eu tenho uma empresa de educação especializada em vendas colaborativas e também tenho, onde estou acá, um espaço de eventos para reuniões, treinamentos e mentorias de empresários. O BNI me proporcionou, bueno, no último ano, de realizar a conferência de BNI Brasil como anfitrião de conferência para 1.100 membros de todo o Brasil. Eu estava Wow. na organização de evento e tive a oportunidade de lançar meu livro, este livro que é Pare de Vender e Seja Comprado, um livro voltado para vendas. E na última semana, além da minha pequena, eu tive a oportunidade de escrever o segundo livro, que é Construindo a mais poderosa máquina de vendas do mundo, que é o processo de vendas. Eu acredito que a melhor forma de vender é não vender, é gerar valor. Ese eslogan está lindísimo. La mejor forma de vender es no vender. Isto. A melhor forma de vender é não vender, é gerar valor e gerar um lugar de tanto valor que a pessoa quiera comprar. Então, eu vou compartilhar, eu tenho uma ideia de compartilhar com você essa primeira introdução, compartilhar quatro slides e depois eu quero abrir para conversarmos, porque eu creio que a melhor forma de construção, de geração de valor, será por meio de perguntas, ¿sí? Eu vou compartilhar com você este acá. ¿Está visto? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Essa foto não tem Photoshop, ¿sí?
Lo maquillaron, lo maquillaron. Dice, No tienes Photoshop. Eh, este terno é um terno que eu mandei fazer com alfaiate específico, famosa de Brasil, para a conferência de último ano. ¿Sí? ok, el color rojo es para hacerlo. Ok, Este mesmo é um Pantone de Beni, a mesma cor de muy, Beni. muy ¿Sí? bien. Esta é a minha família. Acá Ah, já está a Maia. oh, Entonces tenemos acá a mi esposa, que este jaco también es un jaco de Beni, ajá, de de la último convención año. de España, creo que fue, ¿o no? Sí, sí, sí. Este Bernardo Torres, este Ágata Torres, que o único lugar que ela sorri são nas fotos, pero que não, não tem a prática de sorrir. E esta é a mais nova integrante da família, a Maia. Disto tudo foi possível, eu creio que muito por causa de Beni. Eu vou compartilhar algo com você, pero que em 1995 eu não estava, óbvio, em Beni, eu tinha apenas 15 anos e eu tive uma situação em minha vida, em minha vida que yo tenía un hermano que fue brutalmente asesinado, pero fue un asalto, fue asaltado y por causa de una reacción, él tomó un tiro en su cabeza y fue muerto. Wow. Y es después de 90 días, quase un poquito más, mi padre no sustentó la situación, también fue embora. Entonces, las dos figuras masculinas que tenho em minha vida partiram. Mm, E eu me senti muito solo, muito sozinho. E isto aconteceu em 95, e depois de 20 anos, 2005, 2015 eu descobri, no processo de terapia, que o principal motivo que eu trabalho para ajudar as pessoas, em especial trabalho com Benia para fazer um processo de cura, que eu mm, não queria mais andar sozinho. mm, Entonces, yo no quería más que las personas andasen sozinhas. Entonces, meu principal objetivo de estar em BNI é para que as pessoas não caminhem sozinhas. É para que as pessoas tenham sempre alguém para estar consigo, mm. ¿sí? E esse processo é um processo muito interessante em minha vida, pero que nos faz a entender a primeira pergunta de por que estamos acá. Ou seja, si estamos acá para un desarrollo de negocio, yo creo que es mucho poco. Estamos para acá por algo muy mayor, muy mejor. Estamos acá para un proceso de soporte y apoyo mutuo a las personas. Estamos acá para nuevos accesos. Estamos acá para um processo de contribuir com a informação valiosa. Estamos acá para dar a mão quando uma pessoa precisa de apoio. Estamos acá para estender uma mão ou receber uma mão quando as pessoas precisam de apoio. Eu vou contar uma outra coisa, um momento, vou compartilhar aqui, pero que em 2017, 2017, 2018, 2018, eu tive uma situação, pero que temos três hijos e tivemos 5 gestações. Tivemos 2 perdas de gestações. En 2018 tivemos una pérdida muy grande, que era nuestro primer hijo, que estaba con próximo de 4 meses. Y mi esposa tuvo un proceso de aborto natural con los pedazos de feto de la crianza. Y esto con 10 días antes de la conferencia de Beni Brasil en BH. Yo era um dos palestrantes. Minha esposa disse: vai na frente, depois eu vou. E quando me liga, disse: Fábio, estávamos pensando que realmente não ia acontecer a gravidez. E sim, confirmou. Eu tive um processo de aborto, não estou bem,
pero que foi muito difícil de ver o bebê e estou com um processo difícil porque tive muito sangramento e agora eu creio que não posso ir para BH. A minha primeira comunicação foi, sim, se não pode vir para cá, eu vou para casa de volta, está bem. Não, eu tenho que fazer a palestra de menino. Não, 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 não. A primeira importância é estarmos juntos. E depois de 3, 4 dias, o processo foi se organizando e a Ana decide ir para BH, que é coisa de 8, 10 horas. E nós estamos no processo de luto, sim, pero que o primeiro filho que estava a perder. E quando chegou na conferência, um diretor que hoje é muito... E do momento que percebeu, a primeira coisa que fez foi, Fábio, estou aqui para qualquer coisa que precisa, amigo. E Mm, desde o primeiro dia, durante 6 dias comigo, estava do meu lado, colado comigo, não me deixou perder a mão o tempo todo. O tempo todo. Por que dizer isto? Pero que o mm. BNI para mim era um processo onde nós ajudamos as pessoas quando elas mais precisam. O BNI não é um processo de negócio. O BNI é um ambiente onde ajudamos as pessoas quanto mais precisam. E é um ambiente onde ora precisamos de ajuda, ora somos ajudados. E não um ambiente onde eu cresço meu negócio e agora não serve mais. Não, não é isso. É um ambiente para ter conexões para o resto da vida. ¿Sí? Então, eu vou compartilhar alguns resultados com vocês. Eu gostaria de provocar essa reflexão. ¿Por quê? Qual é o motivo de estar acá? Fabio, ¿Cuál es el motivo de estar acá? Fabio, te quería interrumpir un poco. O sea, Sí, me hace reflexionar lo que la historia, porque muchas personas solo ven a BNI como un negocio. sí, Me voy de BNI porque tengo un año y no vi ninguna referencia, yo no sé qué, pero escuchándote y hay muchas historias de estas donde BNI no es solo negocios, porque BNI es manejado por seres humanos que tenemos crisis como esto que te pasó sí, y cómo hay personas en nuestra vida que son apoyos. sí, Y lo mejor es que uno cree que es la familia y sí, son personas que no, sanguíneamente no hay familia, pero son como tus hermanos por siempre. sí. Para mí, la mejor definición de Givers Gain é ajudar as pessoas sem esperar, mas tendo a convicção que irá receber. Isto é a melhor definição de Givers Gain. Givers Gain não é dar para receber. Não, 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 nada disso. Não é isto. Eu não creio que é isto. É ajudar as pessoas quando mais precisam, ter a certeza, a convicção que irá receber. Sim, mas sem esperar. Sim? Ujú. A partir de hoje, amigos, tienes um contacto. Juan tiene meu contacto, pode compartilhar com você. Tiene contacto de Porta para Brasil. ¿Sí? Yo estoy con la principal aeropuerto de Brasil, que es Guarulhos. Yo tengo 200 miembros y acá en Sorocaba con como 1 hora de Guarulhos, casi 300 miembros. ¿Sí? Entonces, es una oportunidad de conexiones con los miembros. Yo creo que muchos de ellos no hablan español como yo. Yo creo que muchos tal vez no tienes la cara de pal o no tienes problema en hablar y está... Pero Fabio, existe Google Translate. Sí, y es esto, No existe barrera. es esto, Yo, sí, yo, yo estuve un mes en Turquía y yo no sé, yo no saben ni inglés ni español y sobreviví también, Fabio. O sea, sí, sí, cuando hay, perfecto, y lo veíamos en España, llegaba un ucraniano o llegaba alguien y yo buscaba cómo hacer con Google Maps, con Google Translator y había negocios con China, con Japón. O sea,
el deseo de hacer negocios y de conocer personas lo tiene BNI. Sí. ¿Cómo lo resuelves? Está el famoso Google Translate, que para mí es una maravilla. Y al final hacemos un portuñol juntos. Sí, yo tuve la oportunidad de estar en la conferencia de Polonia, no, una reunión de BNI, yo no estaba a comprender nada de lo que estaba hablando, porém yo estaba cierto de dónde estaba la parte de reunión de BNI, porque es una pauta global. Isso é incrível, ¿sí? Sí. Eh, yo creo compartir otra cosa que las personas tienen un olhar de suceso, como piensan que es lo suceso y como na fato ele é. ¿Sí? Muchas personas piensan que el suceso es un proceso de yo estoy acá y vengo para acá y no es. O proceso es muy diferente. Y yo decidí compartir con ustedes la minha experiencia en BNI acá, pero que cuando comencé lá en 2015 con BNI, yo estaba con lo primero año, yo conseguí con 53 miembros, lo segundo año 305 miembros, lo tercero año 473 miembros. Entonces, cuando llegué acá, yo era la primera región de Beni Brasil por 6 meses y la 22ª región de Beni no mundo por 3 o 4 meses, ¿sí? E um aprendizado grande, dois aprendizados grandes. O que mais importa não é chegar em tu resultado, o mais importa é ser consistente em tu resultado, ¿sí? E a segunda aprendizado, pero que eu não sabia ter um processo de gestão de franquicia. Então, logo depois tive uma queda acentuada no segundo momento, pero que foi o grande aprendizado de gerir as equipos. E logo depois que estava no processo de organizar a franquicia, le chegou a pandemia. E aí tive um Ese- rodo, como dizem em Brasil, ¿sí? Uma queda acentuada. E depois comecei a trabalhar com o processo de la Customer Success ou Customer Experience, o processo de gerar uma experiência de valor para os membros, com o melhor perfil de los membros. E os 2 últimos anos, agora estamos em nosso melhor momento em BNI de todo tempo de franquia. de toda la Estamos historia. com 496 membros e nossa visão para as duas regiões, uma em 2028, 2028, estarmos com 800 membros e a outra franquia estamos com uma com 760 membros, outras com 800 membros. Mm. Isto é para dobrar os próximos 3 anos, ¿sí? E disto eu quero compartilhar para abrir para perguntas. Eu creio que esse processo ele é possível quando temos as pessoas indo para a mesma direção. Porque uma pessoa, quando está la remando, tem a velocidade de 7 a 10 quilômetros. Duas pessoas, de 8 a 12. Agora, quando temos 3 pessoas, de 9 a 14. Agora, quando temos 4 pessoas e temos uma pessoa contra, temos a diminuição de 43%. Pero que o maior desafio de Beni é quando as pessoas não estão conectadas à mesma cultura, ou estão com o pensamento de ventas ou de autopromoção de seus negócios, não se importa pelas outras pessoas. Isto é um processo de remar contra Beni. Eu creio que para isto ser diferente é necessário compromisso com a visão. E a visão do BNI é por meio de um processo de se importar, de colaborar uns com os outros, mudar a forma como o mundo faz negócios. A segunda coisa, compromisso com as metas e objetivos. Eu vejo muito em meus equipos também, e isso é um trabalho contínuo, as pessoas se preocuparem somente com seus negócios, não se preocuparem com as metas da equipe.
pero que su negocio está bien, la equipo no. Entonces, importante, tienes que se comprometer con las metas, ¿sí? Tienes también un alineamiento con la práctica de valores y código de ética y conducta de BNI. Pero que si todas las personas tiverem um processo de importância em seus negócios e querer implementar os seus negócios na equipo, nós estamos fadados a fracassar, pero que são na cabeças, processos, cultura diferente. O BNI tem um processo de práticas de código de ética e cultura criada pelos membros para os membros. Cumprimento das regras e assumir as responsabilidades, que era um processo de responsabilidade de estar em equipo, e participar dos processos de formação e eventos. Pero que é acá que duas coisas muito grandes acontecem em Benin. A primeira, o processo de cambio de mentalidade de network. E segundo, as conexões verdadeiras. Eu não creio que, e depois de 15 anos, que é a pauta da reunião que tudo acontece. Nem, aquilo é muito, muito pouco. Eu creio que 5% no máximo. Sim? Integridade e lealdade à equipe e não personalização do BNI. Isto é uma coisa muito grande. O BNI não é Fábio, não é Juan, não é a Catalina, não é Marco, não é Rafa, não é trio de liderazgo, não é diretor consultor, não é o diretor executivo, não é Ava Meisner. BNI é muito maior que tudo isto. Então, eu não posso dizer que, o Beni não funciona para mim, eu tive um problema com o Beni. Não, não, nunca teve um problema com o Beni. Tem problema com alguém que está em Beni. Então, vocês não podem trabalhar com personalização de Beni, sim? E com processo de alinhamento contínuo, porque empreendedor precisa de um processo de conversa de alinhamento contínuo, sim? É isso que eu queria compartilhar com você. Agora eu vou parar de compartilhar. Eu quero abrir para conversarmos e vir para a pergunta. Espero que, desejo que a cultura que eu vivo acá tenha chegado a você muito mais que negócios, porque quando se pensa em negócios, apenas deveria é muito pouco. É uma coisa muito, muito pequenina. Sim? Fabio, yo tengo la pregunta que creo que la mayoría nos estamos haciendo. ¿Cómo puedo hacer negocios con Brasil yo? Sim? ¿Cuál, Sim. cómo yo estando en México o en Costa Rica o en cualquier parte, cómo me debo acercar a un brasileño para Sim? poder hacer un negocio? Rafa está salvado porque su hermano vive allá, pero ¿cómo acercarme yo? Porque a muchos inclusive nos puede dar hasta miedo. Porque, Sim. porque las estadísticas que me diste, 17.000 miembros en Brasil, México Sim? 15.000. O sea, Sim, es un 17 mil. monstruo que de alguna forma, no sé por qué, pero tenemos como una barrera que nos da miedo. El idioma, por supuesto, pero además, ¿cómo hacer negocios con un brasileño? ¿O cómo hacer negocios Brasil con un país Sim. diferente? Entonces, me gustaría escuchar tu experiencia para aprendizaje de todos, sobre todo porque estamos en la misma sintonía, BNI, eh, pero me gustaría escucharte un poco por ahí, amigo. Sim. Eu vou compartilhar situações práticas que acontecem acá. Uma vez escutei de Ivan e eu creio que isto é uma grande verdade. O BNI tienes un idioma único de negocios en todo el mundo, que es Ujú, la referencia de negocios, ¿sí? Y para un primer momento, para construir una relación, yo preciso me importar por la persona, ¿sí? Entonces, la primera cosa a hacer es hacer, pero que temos o processo temos a ferramenta de Beni Connect, que é uma ferramenta que somente la primera cosa es ver los parceros que tienes interés y comenzar un diálogo. Y yo le digo, Juan, en Brasil, muchos miembros, cuando recibe una conexión de alguien de otro país, fica muy sorpreso y fica muy encantado, pero que eso
isso tangibiliza, isso faz com que se torne real as conexões globais de BNI. Mm, Então, uma coisa que eu posso começar a dizer é que a primeira coisa é a atitude de fazer, e a segunda é fazer o processo de cambiar a mentalidade de BNI. mm, Pero que eu gosto de dizer que em BNI nós temos camadas que precisam ser rompidas, ¿sí? mm, A primeira camada que precisamos romper é a camada que BNI não é meu equipo. A primeira. BNI, em segunda camada, é a minha região de BNI. Então, a primeira camada que eu preciso romper não é Brasil. A primeira camada é entender que BNI não é meu equipo. sí. Tu Eu capítulo. conheço, eu Tu cap- conheço, eu conheço muitos membros que por anos, ficam somente em seu equipo. Isto é muito pequeno. Ujú, ¿Sí? La primeira camada precisa romper a sua região. La segunda camada, nós estamos falando de tu estado, tu país. Ou seja, eu pensar em país, ou estado, ou país. Pero que eu vou expandir as oportunidades de conexões. E depois, Latinoamérica, e depois de todo o mundo. Agora, o ponto essencial, o ponto principal, é como eu rompo, como eu quebro, como eu ultrapasso essa camada. A primeira coisa importante é entender que não é sobre negócio. Como, Fábio? Não é sobre negócio. É sobre, em primeiro lugar, a conexão que pode me trazer um conhecimento. Eu vou dizer para você, quando eu vou para a conferência mundial, yo no tengo, yo vi aquí, ¿tienes los libros encuentran en español actualmente? No, no tienes. Sí, mas yo no vim para acá porque yo tengo el libro en español. Yo no vim para acá porque yo quiero desenvolver un negocio en Latinoamérica. Yo vim para acá, pero que recibir un convite de un amigo y yo quiero contribuir con ustedes. La primera cosa. La ujú. segunda cosa que pode ser importantíssimo acá tienes alguém que trabalha com treinamento de ventas? Sí, Marcela Ela? Bautista, Marcela Sim, Bautista. sim. Então, eu vou dizer uma coisa. Você acredita que eu posso ter alguma informação importante para meu negócio, para minha empresa, conversando com Marcela? Sim ou não? Sí, Claro que claro, sí. Sim. Você acredita que eu posso começar uma conversa que pode resultar numa parceria com a Marcela, sim ou não? Sí, claro. señor. Sí, este é o principal cambio, porque a maioria dos membros acredita que não se faz negócios fora de estado, Brasil, do país ou do mundo, pero que não tienes produtos ou serviços para isto. E Ujú, não é sobre produtos e serviços, é sobre conexões, é sobre possibilidades que vão surgir que não ainda conhecemos, é sobre relacionamentos. Otra pregunta que me hacen normal, Fabio, es, Solo un momento, Marcela, gracias. A ti, muchas gracias, Fabio. Yo quiero me conectar contigo, ¿sí? Claro que sí. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. yo ahorita mando el contacto al grupo de Fabio para que lo contacten con todo el gusto, sin ningún problema. Rafita, haz tu pregunta, amigo. Claro, Muchas gracias, mi querido Juanca. Fabio, encantado de oír tus consejos y tus recomendaciones, pero normalmente cuando entramos a DNI nos dicen que tenemos que tratar de conseguir unos a unos que sean estratégicos. ¿Tú recomiendas que no nos lleguemos a dejar por lo estratégico de que si es un producto o un servicio que puedo adquirir o no, sino más bien tratar de conseguir esas conexiones para las personas que puedan estar buscando ese servicio o producto, porque, por ejemplo, pues a mí siempre me repitieron de que pues
tratara de buscar las esferas de mercadeo, de publicidad, de marketing y publicidad para poder ir creciendo. O con tecnología, que bueno, tal vez en mi especialidad se puede ampliar un poco más esta relación, pero Ujú. pues tal vez en especialidades un poco más cerradas, ¿cómo tú recomendarías esos unos a unos? ¿Estratégicos o dejarlos abiertos o Sí, cómo lo recomendarías? sí, una boa pergunta, Rafa. La primera cosa é sempre o processo de todas as ferramentas de BNI, em especial o 1 a 1, pero que eu creio que, como imagina o BNI como um carro muito potente, ¿sí? Com uma Ferrari, por exemplo. Temos qual é o motor de BNI sendo uma Ferrari? Qual é? Qual é das contribuições? Qual é? Unos a unos, Não, não. referencia. No motor que vira tudo. Qual é? ¿Qué? Tal vez la El hacer potencia, la negocios, fuerza. Las Sim, La relaciones, persona, la o persona, motor de BNI se las chama, relaciones, las claro, relaciones. las relaciones. sim, se chama referências, que é Ujú. que tudo gira. Se não tienes referência, não tem nada, sim? Ok. Compreendes? Agora, qual é o combustível para o motor rodar em BNI? Los unos a unos. Unos a unos, sim? E temos o aditivo. Como chama aditivo? Sim, aditivo, sim. Aditivo de motor. O aditivo de ¿Correcto? motor são os convidados, invitados. Sim? Y Certo? Então, quando pensamos em no processo de 1 a 1 será o combustível de BNI. E precisa ser estratégico. A primeira parte estratégica, que eu recomendo em todos os PSM, é que seja intencional em fazer se importando pelas pessoas. Existe uma metodologia. Qual a primeira parte da metodologia? Me importar pelo Rafa, entendendo quem é o Rafa. E depois, o processo de gains, me importando pelos objetivos e interesses de Rafa. E depois, entendendo quais são os parceiros estratégicos de Rafa. E depois, os clientes de Rafa. Então, a primeira coisa de 1 a 1 é ter a intenção verdadeira de se importar. Pero que não adianta ser estratégico la especialidade ou la esfera de contacto se eu não criei conexões com a pessoa. E as pessoas muitas vezes erram no básico, porque não se importam. Elas vão com estratégia e não vão com intenção de conexão. Então, a primeira coisa é a intenção de gerar valor, a intenção de importância. A primeira coisa. A segunda coisa, sim. Como posso, qual é a melhor forma de trabalhar estrategicamente as pessoas que estão conversando ou antes ou depois com meus clientes ou parceiros? Este é um mapa, Rafa, para se fazer a todo tempo. Quem está falando com as pessoas que conversam com meu público, com meu cliente ideal antes de mim, e quem está conversando com meu público depois de mim. Essas pessoas são pessoas que precisam estar a todo tempo como membro nutrido dentro da equipe ou em outras equipes ou como invitados. Pero que é isto que vai fazer o processo de 80-20 de tu resultado. 20% dos seus esforços virá concentrando 80% dessa estratégia. Isto para mim é um processo muito rico. Agora, uma pergunta para complementar que eu vou fazer para responder. Quantos 1 a 1 fazer? Quantos estiver ligado diretamente a teu objetivo? Pero que para mim não se eres não é um processo de pontos, de traffic lights, de nada. É um processo de atingimento de metas estratégicas para meu negócio. Então, quanto eu faço? A quantidade que eu necessito para atingir meu objetivo.
¿sí? Entonces, Rafa, estratégicamente, seja intencional en se importar pelas personas. Um exemplo, ¿sí? Como que eu faço uma a uma com com diretores, com meu público? Eu peço, a primeira coisa, os formulários, as informações, ou vou olhar em Beni Connect, as duas coisas. Eu olho, faço marcações de coisas que eu vou perguntar para saber que me importei pela pessoa. E depois eu olho pelo site da empresa, olho por umas redes sociais e faço comentários. Como, por exemplo, Juan estava preparado para dizer a coisa mais importante de minha vida hoje, que é Fábio estar com uma filha recém-nascida com 30 dias. Ah, ¿sí? Uma conexão muito grande. Não fazemos negócio com empresas, nós fazemos negócios com pessoas. Entonces, a estrategia só funciona quando efetivamente nos importamos. Quando não nos importamos, não funciona. A cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, precisamos ter uma cultura de importância. É isto. Sim? Lourdes, tenías una Graças. consulta. Hola, boa tarde, Fabio. Muchas gracias por Buenas el noches espacio. acá buenas noches. Buenas noches. Está 3 horas arriba de nosotros, Fabio. Me imagino. Bueno, ahí ya tendremos un espacio para conectar porque yo trabajo mucho en el mundo de las startups y es difícil a las startups latinas entrar a Brasil y a las brasileñas entrar a Latinoamérica. Ahí hay algo que no fluye, incluso hasta las inversiones no fluyen. Mi pregunta iba en el lado de que, por ejemplo, en mi caso, estoy tomando la oportunidad de ayudar a un grupo en formación, ¿no? Uhum, Particularmente porque los dos grupos van a ser liderados por mujeres. En mi región no tenemos directoras mujeres, así que ya es como una misión personal apoyarlas. uhum. Eh, ¿Qué podemos hacer para ayudar más y mejor a esos grupos en formación como embajadores? ¿Y cómo Uhum, podemos también ayudarnos ayudando en un rol como este, ¿no? Que va más allá de ser miembro? Gracias. uhum. Sim. Eu vou falar para ver se entendi, ok? Você está participando de um processo de formação de equipo e quer saber como pode fazer a mais para, para acelerar o processo de formação ou para ajudar os membros, é isto? ¿Cómo ayudar más a la directora, ¿no? Que también Sim, obviamente es su primera experiencia y es mi primera sim, experiencia como embajadora. Entonces, sim. ¿cómo soportamos esse processo? Sim. A primeira coisa que me encanta em BNI, pero que BNI tem um processo de formação, sim? E tem um processo de gestões de equipos, sim? E tem um processo de treinamento de liderazgo, e tem um processo de treinamento de diretores. Então, a primeira coisa, eu creio que já está, se não está, é importante entender claramente a cultura e o processo de formação de equipo. Em Brasil, não sei como se faz ¿dónde vives? Perú, Perú? Sí. ¿Quién es su director o directora? Nacional, Francisco No, Puyol. no, no, no. Nacional no, director consultor. Eh, la nueva persona. Sí, una nueva persona. Ah, sí, es alguien de mi grupo que se llama Rocío. Sí, sea una nueva persona. La primera cosa, yo creo que yo voy a compartir algo ahora. Yo estoy como director ejecutivo en este momento participando como director consultor do lançamento de um equipo. Uf, Pero que? Pero que eu quero criar uma nova referência de equipos. Porque muito tempo
yo tengo 17 equipos, entonces los directores já não estão vendo mais o BNI como algo excepcionais. Estão vendo algo como comum, não uma nova equipe, agora uma nova equipe. Não, 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 nunca é uma nova equipe, sempre é a principal equipe que eu vou fazer. Então, eu estou abrindo uma nova equipe, particularmente como diretor consultor. Eu, ¿sí? A primeira coisa para a formação de uma nova equipe é trabalhar a estratégia. Como? Em Brasil, nós temos, eu creio que em Peru também, as principais atividades que nós queremos, que são que seres comuns em la formação daquela cidade ou região para a formação de equipo. Aqui em Brasil, ser contabilidade, advogados, arquitetos, construtores, sim? Então, a primeira coisa que fazemos acá é, eu preciso de los três principais nomes daquela região dos profissionais mais credíveis que tienes uma cultura de colaboração que querem uma coisa melhor na cidade. A primeira coisa. A primeira coisa que fizemos foi isto. Hello, hey, 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 hey. E a primeira coisa. Então, mobilizamos, fizemos, Lourdes, um processo de compartilhar com as primeiras pessoas se era viável ou não abrir equipos e envolvemos as pessoas no processo. Não falamos que nós somos o maior do mundo, que agora você... Não, nós falamos para as pessoas da região, nós temos uma ideia de abrir um capítulo acá e queremos compartilhar com vocês qual é a visão e queremos saber se vocês entendem que é viável. Então, um processo de coparticipação, de cocriação com as principais pessoas. E depois fizemos uma reunião informativa e começamos a compartilhar a visão de BNI. Compartimos a visão de BNI e, se possível, pedimos para que as pessoas visitem o equipo para entender, se possível. ¿Sí? Esse processo é um processo contínuo de BNI, onde eu creio que três coisas são mais importantes. A primeira, planejar muito bem a fundação de equipo com estratégia. Segundo, compartilhar a visão para as pessoas sobre o BNI como ambiente seguro para a construção de relacionamentos, e não um ambiente para vendas, nem para autopromoção de negócios. E terceiro, compartilhar a visão de como vou chegar. Eu vou compartilhar com vocês, ok? Nós estamos na segunda reunião de negócios. E eu vou compartilhar com vocês acá. Momento. Eu creio que isto é uma coisa muito importante para o nosso processo. As pessoas precisam ter a visão, porque se não tem visão, não sabem onde chegar. Acá, eu estou a todo o processo compartilhando isto. Eu digo que temos as etapas, isto é uma coisa muito particular. Se tiver interesse, depois conversa com o diretor consultor, com o diretor executivo, ok? Eu quero compartilhar contigo somente uma coisa, a visão. Que temos o processo de ignição e interação, onde o processo de apresentação de BNI é em locais, dias de semana, horários ajustáveis, não é a mesma coisa. E depois paramos para uma visão e plano de ação. Começamos o processo de aceleração de BNI, paramos para treinamento de definir a primeira equipe de liderazgo, imergir na cultura e método e preparar para o lançamento e fazemos a simulação de lançamento. Este é o processo que eu trabalho acá. ¿Sí? Então, eu já digo para eles que temos no processo de 12 semanas, que podemos ter um número mínimo de 26 membros, um número de 38 membros ou um número de 48 membros. Para iniciarmos a simulação de reunião, fazemos lançamento com 35, 45 ou 65. Mira, este é o resultado da segunda semana.
Estamos con 2 semanas y estamos hoy con 11 procesos de candidatura de BNI. Yo Wow. creo que va a vir para acá más 5 o 6 miembros. 5 o 6 miembros. Nós saímos de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Continuamos acima da meta mínima. Meta mínima de la melhor performance. Fábio, o que quer dizer com isto? Eu quero dizer que se as pessoas não têm um alvo, não têm um objetivo, elas não sabem para onde vão. Elas precisam ter um lugar para mirar. Isto é um processo que tem trabalhado muito grande para nós acá. E o que tem chamado muita atenção, porque, mira, tem 3 etapas. A meta menor, a meta intermediária e a meta maior. ¿Viste donde os membros estão trabalhando? La meta maior. Não estão trabalhando nas outras. ¿Pero quê? Porque eles decidiram esse movimento, não eu. É diferente de eu dizer, nós vamos formar um equipo com 30 membros. A pergunta é, com quantos membros vocês querem ter um equipo de parceiro estratégico para recomendar seus negócios? Eu estou aqui para ser suporte, fazer isto acontecer. Contem comigo. Isto é incrível. Sim? É isto. ¿Ok? Fabio, ¿te ha pasado que Sí, amigo. haces estrategia, compartes la visión, compartes cómo llegar y el capítulo hace esto, que es lo normal? ¿Has tenido que detener una estrategia, un proceso, un compartir para poder dar más espacio a un capítulo? No, no entiendo. Muy bien. Lanzamiento. Sí, Ok. Hiciste esa estrategia sí. y en medio capítulo o en medio proceso has tenido que detener el proceso. Stop. Ujú. Para poder darle más espacio, porque tú estás lanzando 3 capítulos en este momento. Sí, yo no estoy a frente de 3 capítulos. Yo estoy a frente de un capítulo, Ok. que es el capítulo que estoy trabajando para hacer una referencia. Ujú. ¿Sí? Sí. Agora un punto importante. La última conferencia que estaba en BNI, yo dije sobre los 3 estágios de un empresario y de un miembro BNI. ¿Cuáles son? Lo primero, sobrevivencia. Ah, Lo segundo, seguridad. Y lo tercero, significado. Significancia. ¿Sí? Lo primero, y es, tienes un grande desafío en BNI, pero que estar na operación de su negocio, entonces no tiene tiempo para usar BNI fuera de las reuniones y vienes las reuniones como un fardo, un problema. Y tienes una fala que é muita coisa para trabalhar para a BNI. Eu estou trabalhando para a BNI. sí. Este é um pensamento de alguém que está no processo de sobrevivência. E segundo, e é compreensível, pero que as pessoas que estão em fase de sobrevivência precisam sobreviver. Então, é como um avião que diz: máscara de oxigênio cairão sobre tu rosto, precisa colocar em ti. Ujú. Então, tienes dificuldade de contribuir com o processo de Givers Gain. Este é o primeiro. Essas pessoas têm dificuldade de usar Beni. A segunda é um pouco mais ok, pero que já tienes pessoas para operar a parte administrativa, a parte mais operacional de seus negócios. Está mais olhando Beni para crescimento, para relacionamento, para posicionamento.
e pode usar o BNI um pouquinho mais fora da reunião. Este é a segunda grande fatia de membros de BNI. E a terceira são os membros que estão em significado. Que é isto? O problema não está mais em faturação ou faturamento, Ujú. e a operação da empresa já está acontecendo e ele está administrando os indicadores. Isto, pelo menos em Brasil, na minha região, temos pouquitos membros. ¿Sí? A segunda camada pode se beneficiar muito bem de processo de formação de equipos ou de suporte de equipos, Ah, pero que ela usa a BNI como estratégia de construção de relacionamentos que vai gerar negócios que ela pode alimentar sua empresa. O primeiro tem mais desafios. Então, hoje, eu estou formando uma equipe para mostrar para mis diretores que yo tengo una menina de un mes, yo tengo un menino de una ¿ves? menina de 2 meses y medio, 2 años y medio, yo tengo un menino de 5 años, yo tengo 2 regiones de BNI, yo tengo un espacio de eventos, yo tengo una empresa de entrenamientos y yo no tengo desculpas para construir relacionamientos. Wow. Pero Usted no camina al revés en la... Pero que yo descobrí o valor de BNI. Y no es porque yo soy director ejecutivo. Yo tengo claro o valor das relaciones. Claro, Es por eso. ¿Sí? sí. Jairo, ¿querías preguntar algo, amigo? Sí, sí. Primero, gracias a los Fabios se las traen, ¿no? ¿Por qué? Porque hace un año un Fabio me enseñó a mí que BNI es como un globo aerostático. Si no sueltas las pesas que te amarran, no te dejan volar. Y hoy un Fabio me enseña que hay unos remando y hay alguien que se remando en contra y ese nos resta. Entonces, aquí viene mi pregunta, Fabio, y es, yo soy consultor de comunidad, aquí en mi capítulo, y me inventé un indicador. Y es que yo evalúo para los comités, hago un filtro por cada vertical del poder del uno. Es Ujú. decir, Poder do sí, uno. del uno. ¿Cuántos no cumplen con educación, por ejemplo? De rojo a gris. ¿Cuántos no cumplen con referencias? ¿Cuántos no cumplen? ¿Y cuántos no cumplirían sin la asistencia semanal? Porque es la más fácil de cumplir. Y llega un momento en que el capítulo de 52% no da referencias. Wow. Te la pregunta va acá, yo estoy viendo tus números, ¿qué Sí, has hecho con esos remadores en contra? ¿O qué has hecho con esas bolsas de tierra que te frenan? sí, sí. Excelente pregunta, Jairo. Eh, Acá tenemos también, no sé, en región de ustedes, ¿tienes la gestión de traffic lights o report to you o herramientas? ¿Sí o no? Sí. Dashboards o indicadores. Eso es lo que... Indicadores de Indicadores. en vermelho, amarelo, verde, ¿sí o Sí, no? es lo mismo. El Sí, semáforo verde, rojo El y... semáforo. sí. Entonces, vamos a tener una conversa difícil. Vamos a tener una conversa importante. Pero que existe dos tipos de miembros. Os miembros que entenden lo proceso y cultura de BNI y los miembros que están papapontos, amo pontinhos, ¿sí? Isto é uma coisa de cultura contínua. Acá, o que fazemos, Jairo, em todo o PSM, e agora estamos agora há pouco, por 2 meses, estamos com um processo novo que está embaixo do embaixador, e
de novo, eu peço que sempre hablam com o diretor, consultores ou executivos sobre qualquer coisa que estou falando acá, ok? Temos um processo que é uma coisa simples. Primeiro, trazer a compreensão que não é sobre o ponto. O ponto é um resultado de um bom comportamento. Vou repetir. O ponto é o resultado de um bom comportamento. O ponto não é o objetivo. Sim? Então, o que estamos fazendo agora é um processo onde toda semana temos uma extração de palms e vemos quantos membros contribuíram com o mínimo de referência de unos de unidade de educações. E os membros que cumpriram o mínimo, agradecemos, parabenizamos. E os membros que não, perguntamos se precisa de ajuda. É somente. É somente. Porque eu percebi que ao longo de todos os últimos anos, precisamos mais que um processo de cobrança, precisamos saber se o membro está ciente, não do que precisa ser feito, mas está ciente da importância do que precisa ser feito. E outra coisa, fazer uma pergunta essencial, pero que não tiveste, por exemplo, não tiveste o mínimo de referência essa semana. Eu posso entrar em contato com você e dizer, Jairo, está bem? Sim? ¿Por que não tienes a referência essa semana? Isto é uma forma. A outra forma é que estamos hoje eu tive um caso que nós estamos a tratar, que foi um membro de muitos anos que estava em queda, que teve no último mês, que teve em queda de performance e estava falando com nossa gerente de operações, que estava muito triste, pero que tinha se colocado em período probatório e nem sequer perguntaram como estava. ¿Sí? Entonces, la otra forma es, Jairo, notamos que la última semana no teve referencias. Antes de qualquer coisa, como está? ¿Está bien? ¿Está tudo bem na tua empresa? ¿Está tudo bem com você? Sim. ¿Podemos ajudar em algo? Sim. As duas perguntas. Eu não tenho que ficar perguntando, ¿por que não fez referências? ¿Por que não? Não, está bem? Está tudo bem em tua casa? Está tudo bem em tua empresa? Sim, pero que notamos que não fez o mínimo de referência. Queremos oferecer apoio. La primeira vez faz isso. La segunda vez faz isso. La terceira vez faz isso. A pessoa fala, e eu preciso contribuir. Não é sobre a cobrança, pero que são todos empresários, clientes, membros. Eles pagaram para estar lá. É um processo de ativação de accountability. E isto só acontece por meio de atitude positiva. Não tienes outro caminho. Não tienes outro caminho. É o processo da atitude positiva. Sim? Sí. É isto que estamos fazendo acá. Agora, Jairo, não somos perfeitos, temos problemas, temos caçador de pontinhos. É um processo, eu creio que em muitos lugares de Beni. Take it. Sí. Amanda, Gracias. Fabio, creo que diste un punto muy importante cuando nos fijamos en la persona, si no nos fijamos en los números. Primeramente es, ¿estás bien? ¿Y en qué te puedo ayudar? Creo que una de las partes de ayuda, yo acabo de terminar de ser presidente de mi capítulo y es difícil a veces que todos entren en la misma línea, ¿no? Y también tenemos que entender que cada quien lo procesa de distinta manera. Pero para mí siempre, en lugar de que seas un número, eres la persona primeramente. Creo que cuando enfocamos en la persona, los números solitos suben. Sim. ¿Cómo le haces cuando, ahorita que decías y que le decías Jairo, parte importante, comentabas las referencias?
En BNI no sé si nada más en mi capítulo o en otros pasa lo siguiente. Lanzan referencias para cumplir por cumplir y que tampoco debe de ser, porque no nos debemos enfocar a ese número de tenerlo a la Sí, semana, ¿no? sí. Pero esa referencia te manda una persona que es su referencia es interna y a la siguiente semana interna. Y en mi caso, que tengo panadería, créeme que soy una persona que referencian un montón, pero es de compras, compras, compras. ¿Cómo cambias ese concepto en la gente de que eso ya no es una referencia, es un gracias por negocio concretado solamente? Pero a veces yo digo, lo hacen para que tengas, para cumplir estés en verde, pero entonces no estás trabajando. Creo que lo que tenemos primero es que cambiar la mentalidad. Primero, como dijiste, no venimos a vender, sino venimos a trabajar por tu empresa y por todos los demás y saber Sí. cómo tenemos que hacerlo. Otra, Ujú. otra parte es el gracias por negocio concretado. Hay gente que es así muy directa y te dice, bueno, yo te di a ti una referencia y tú no me das nada, ¿no? Y yo lo he escuchado mucho y digo, no, es que no debes de esperar que esa misma persona te dé. Es decir, el universo te lo va a dar de otra manera, ¿no? O llega de distinta manera, pero ¿cómo puedes platicarle a un miembro esto de que no porque él te dio, obligatoriamente él te lo tiene que dar? Esto es una cadena que se forma de todas esas conexiones que puedes generar, ¿no? Son Sí, esas dos preguntas, Fabio, por favor. Gracias. sí, sí. Yo voy a compartir con ustedes una cosa que yo, eh, no en todos, mas cuando tienen contexto, yo paso en mi PSM, ¿ok? Mira, está acá, está mirando, Sí, ¿sí? sí, tenemos la pantalla en blanco, pero Sí, estamos Sí, viendo. sí. sí. Yo puedo compartir con ustedes una forma infalible de ter referências qualificadas de negócio, de não ter como, não ter, ¿sí? De un miembro dizer, yo no tengo suceso con BNI. Yo voy a compartir una fórmula que es comprobada que el problema no es BNI. ¿Quieres Mm, saber? Esto claro. es un proceso autoral que yo criei pensando nestes dois pontos e outros. Olha, mira, eu vou compartilhar acá. Existe um processo que está acá. ¿Quieres saber cómo tienes o Beni como la ferramenta concreta de negocios sin ningún tipo de falla? Tres cosas precisam acontecer. La primera, yo preciso contribuir de maneira, como posso dizer em espanhol, contribuir, eu vou falar em português, pluralmente, ¿sí? Ajá, ¿Sabe o que é? sí. Ayudar a Como otros, ayudar a ajudar otros. uma quantidade grande de pessoas, Sí. ¿sí? Pero que, Amanda, ¿cuántos miembros tem tu equipo? 36. 36. Agora, a segunda pergunta não precisa responder, ¿ok? ¿Cuántas personas que se parar para mirar hoy, tú confía, tú gosta, tú pasas referencias continuamente dos 36 miembros? No precisa responder. Pero que yo creo que la primera respuesta que va a ser entre torno de 10 a 20% no máximo. Ujú. Pero que não temos um equipo de 36 membros contribuindo pluralmente. Então, a primeira coisa, eu preciso contribuir para mais pessoas. Pero que isto é um efeito chamado efeito Ripple. Quanto mais eu compartilho, jogo a pedra no lago, mais as pessoas estão observando. Não é algo, como posso falar? Não é algo astrológico,
Ajá, sí, Energético, esto es algo de confianza, es algo de percepción de reciprocidad. Cuanto más yo contribuyo, las personas están viendo, más yo voy a atraer negocios. Entonces, la primera cosa, yo preciso contribuir pluralmente y no para 2, 3, 5 personas. Contribuir de verdad. La sí. segunda cosa, yo preciso ter clareza da comunicação. Ujú, ujú, O que é isto? Clareza da comunicação, seres. Eu tenho claro o que comunico sobre produtos e serviços com especialidade bloqueada. Eu Ujú, tenho claro quem são os parceiros e clientes que eu quero. Eu comunico com clareza. sí, ¿Sí? E Fabio, terceiro, terminamos con claridad. ¿Ok? sí. claridade. Sim. Claridad. E terceiro, isto vem de um livro que foi o motivo de criar a metodologia de processo, que é ter conversas cruciais. Conversas cruciais. E eu vou dizer, por exemplo, eu conheço Juan e eu contribuo para Juan continuamente. E Juan não contribui comigo. ¿Sí? La primera cosa, Juan, o ejemplo, ¿tá? Juan, amigo, tienes una conversa contigo, muy importante para mí. Eu quero contribuir e eu quero comunicar sobre o que eu faço e os produtos e serviços para saber se está claro para ti, ¿sí? Sí. Então, eu vou fazer 3 perguntas na conversa com Juan. Juan, tú tienes la percepción, esto es una posibilidad, ¿ok? No, no tienes porque no tengo negocio continuo con Juan. Juan, ¿tú tienes la percepción que yo contribuo continuamente para usted? Juan va a decir, sí. Fabio, sí. Yo observo que contribuye activamente para mí, eso es bueno, sí. Gracias, Juan. La segunda pregunta, Juan, ¿o qué entiende que yo trabajo en Beni? Juan, o que entende de parceiros e clientes que são importantes para mim? Descreva-me. Disto já vai vir um monte de coisa que vai falar: Oh, meu Deus do céu! Eu estou comunicando pensando que está tudo bem, está tudo melecado. Esta é a segunda coisa. E a terceira, se Juan habla e diz: Sí, yo entiendo y él comunica con clareza. Fabio, tú busca por este parcero, tú busca por ese cliente. Sí, Juan. Entonces yo tengo la última pregunta que es fundamental. Si tú tienes la percepción que yo contribuyo continuamente para usted, tú sabes o que faço y los tipos de parceros y clientes que busco. ¿Tienes algo en mi comportamiento que faz com que você não compartilhe referências comigo? Pero que eu queria saber. Eu quero saber. O que pode vir? Sim. Pero Sí, que a percepção que eu tenho, você pero deixa. Fabio, pon tu presentación un minuto para tomarle una foto Sim, sim, sim. a Acá. a esa magistral Sim, explicación. Fíjate, sim. Fabio, que ahorita lo que tú comentas, aquí en mi capítulo le llamamos caravanas. Lo que estás comentando es más o menos muy similar. Gracias, Fabio. Vamos a las empresas. Haz de cuenta que para que entendamos bien qué es lo que necesita el miembro, es Isso. ir y plantarte como si fueras la persona nueva que llega y que tiene que explicarte todo el proceso, quiénes son sus personas que pudiesen ayudar para que entendamos. Así hemos estado trabajando y considero que esa parte es bien esencial porque
en unos momentos que tenemos las reuniones es muy poquito el tiempo, ¿no? Pero cuando tú vas a la empresa y penetras en la empresa directamente, eso te abre el campo visual de muchas cosas que no lo podemos Sí, decir con sí, palabras. Entonces, perfecto. yo ahorita que pusiste el triángulo, me vi y dije, pues es más o menos lo que estamos haciendo Sí, sí, en sí. Tequio, porque eso nos está ayudando para generar, mi grupo genera buenos gracias por negocio concretado, pero Sí, porque también, es que hablaste un montón de cosas que fueron cayéndome, ¿no? Pero creo que esta parte es como bien, bien importante, es hacer esta triangulación desde dónde es tu necesidad. Creo que yo lo ubico así. sí, sí. Gracias. Gracias, Eh, gracias. y por fin, yo creo que cuando temos isto, não tienes por qué miembro dizer que Beni é o problema. Nunca é. Nunca é. Eu tive uma situação, eu Yo, yo, membro, Fabio, yo tengo un eslogan. El eh, empresario no es perdedor. eh, Si está en negro, tiene una crisis en sim, alguna área de su vida perfeito. y necesita un abrazo Sim, antes que ser juzgado. sim, ou não está claro pelo motivo de usar Beni. É isto, sim? E uma coisa de um empresário que que estaba con a todo tiempo, na verdade no un momento, mas o comportamento de uma atitude negativa, uma pessoa reclama, uma pessoa negativa de reclamar, estar com muitas reclamações de todo tempo. Então, as pessoas não se sentiam confortáveis de recomendar, porque, se a pessoa é negativa comigo, imagina com meu cliente, com meu parceiro, com meu contato. Entonces, él recibía poquita referencia y un día recibo la mensaje del grupo diciendo, pessoal, estou mudando de estratégia de meu negócio e estou saindo da equipe porque agora eu creio que esta equipe não pode mais entregar os tipos de cliente que eu preciso. Eu falei, oh, 370.000 empresários no mundo e este é o Chapulín Colorado. E este é um maravilhoso, ¿sí? Não, era porque ele tinha uma atitude negativa e não fez a pergunta principal, que é, pessoas, pero que não recomenda a mim e a meu negócio. Claro. É isto, ¿sí? Amigo, ¿cómo estamos? Yo súper bien. Ya nos pasamos, pero como siempre, porque estamos entretenidos. Sí, tiene una pregunta, estoy acá un poquito más, después yo voy para mi casa, que ainda estoy escritorio, pero estoy aquí con ustedes, pero que no es toda la semana que tengo oportunidad de estar ejercitando mi español y con ustedes acá. El portuñol estuvo muy bueno, Fabio. Dile a tu Sí, esposa que Juanca dijo que sí, sí pasaste. sí, ¿tienes preguntas? Estoy compartiendo mi teléfono. No, Ya lo compartí en el grupo, Fabio. sí, sí, está A bien, todo el grupo lo tiene sí, está bien. para que si hay dudas, o sea, a mí me fascina o por qué Fabio lo invité y lo han estado persiguiendo, nada más que su hija era más importante y yo dije, primero su bebé. Es que no estamos acostumbrados que un director consultor venga a la UDE y todos pasamos quejándonos porque vemos las cosas desde lo otro lado del río. Sí, sí, Pero el traer un director consultor, y doña Isla ya se fue, pero me decía, es que el director consultor es un humano que está intentando ayudarnos y tal vez sí, nosotros no estamos entendiéndolos sí, y sí. no nos estamos poniendo en el lugar de ellos. Entonces, yo no sé si todos tienen mi mismo sentimiento, pero es hermoso que un director nos venga a contar su visión desde su perspectiva,
porque eso de que la pandemia le tirara todo el negocio abajo y ahora está arriba, o sea, vemos un humano que no es, porque todos decimos, no, es que va a hacer plata conmigo y es que yo voy a trabajar, ese es el de siempre, es que yo no voy a trabajar para él, Sí, pero estoy remando en contra, entonces no hay sí, forma de que avance. sí. Esto es lo proceso de personificación de BNI.